Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 7 de julho de 2026. Boa noite a todos, boa noite também a todos que estão nos assistindo pela Isonome TV. Espero que todos tenham tido um dia maravilhoso, né, conseguido realizar tudo o que desejavam, né? E agora esfriou um pouquinho, né? Nessa sala aqui está quentinho, deu até um soninho, né? Por isso fiquem à vontade, pode dormir, só não pode roncar, né? Mas, assim, agradeço a participação de todos. E nós ouvimos hoje o ensinamento Paraíso Terrestre, né? Um ensinamento muito importante, né? É um ensinamento para ser estudado esse mês, né? E onde Mesama fala que a maioria das pessoas, assim, considera a formação e a criação do paraíso terrestre uma utopia, que isso não vai se realizar. É fantasia, é imaginação, né? Mas Messama, com toda a convicção, ele afirma, né, que realmente assim, isso vai ser assim concretizado, né? E Messama falando, né, que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, um mundo de uma civilização elevada, isento de doença, de pobreza e conflito. E a nossa tarefa é encontrar uma forma de transformar, em paraíso esse mundo cheio de sofrimento, cheio de doença, cheio de conflitos, cheio de pobreza, né? E precisamos, em primeiro lugar, eliminar a doença, que é a principal causa de todos os sofrimentos. Através da doença é que acaba tendo que fazer um tratamento muito caro, dispendioso, com isso acabamos, assim, não podendo trabalhar, e não podendo trabalhar, o lado financeiro também começa a ter muita dificuldade. E tendo dificuldade no lado financeiro, acredito que a gente acaba ficando muito nervoso, começa a haver muito conflito, né? Por isso que a causa principal de todo sofrimento, Messama fala aqui, é a doença. E que realmente, assim, através do momento que a gente começa a frequentar a igreja, receber Jorei, vamos ganhando, pouco a pouco, saúde. Ganhando saúde, vamos poder trabalhar, vamos poder prosperar, e prosperando cada vez mais, assim, a harmonia vai acontecendo na nossa vida. Por isso que, assim, Messama fala também que as religiões antigas, né, assim, acreditavam que a salvação, se limitava mais ao lado espiritual, né, focava nesse ponto. E Messama mostrando que, assim, estava assim porque não tinha força, né, de salvar. E também os antigos religiosos, Messama fala que afirmavam que a fé que busca graça nesta vida é de nível inferior. Então, Messama fala que essa concepção é estranha, porque todos nós, né, aspiramos receber graça nessa vida. Não é assim? Ou é na outra vida? Aqui pode ficar, na outra vai ter sucesso. Não, a gente quer ter sucesso é nessa vida, né? Então, começamos falando, né, somente após termo termos conseguido a nossa salvação e felicidade, é que devemos pensar em conduzir outras pessoas que vivem uma vida infernal. E ele continua falando: eu mesmo não tinha coragem de difundir a fé messiânica antes de me encontrar em boas condições. Após ter sido abençoado com inúmeras graças e conseguido tornar-me verdadeiramente feliz, tomei coragem para divulgar os ensinamentos, que Messama também teve uma fase muito longa de sofrimento, né? Ele veio buscando, depois que encontrou, provou, praticou e deu certo, é que realmente ele começou a divulgar os ensinamentos e as revelações, né, que estão todos nos ensinamentos.
E ele finaliza falando: se considerarmos que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, concluiremos que no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Então, acredito que é muito possível, né, essa formação do paraíso. Só que para isso precisamos, como o presidente falou hoje no culto, praticar, colocar em ação. Não dá para criar o paraíso só pensando. Tem que ser realmente praticando mesmo no dia a dia. E também ouvimos a experiência do Pedro Martins Passarelli Manso, do Diorei Center Santa Cecília, daqui de São Paulo. Então, ele tem 29 anos, ele recebeu o Ricari em 2016, quando ele tinha 19 anos. E ele fala que ficou frequentando ativo um período, depois ele acabou se afastando um pouco das atividades da igreja. E em 2025, a esposa dele, né, a Isabela, teve uma crise muito grande de epilepsia e chegou até a ficar internada. E com isso, ele também ficou muito angustiada e com uma sensação de impotência muito grande. Então, ele trabalhava na área de educação e profissionalmente ele fala que a vida dele estava muito estagnado. Ele achava que, por mais que ele se empenhasse, ele não era reconhecido e também acabou ficando numa postura passiva, sem perspectiva de crescimento, com uma situação financeira bastante instável. Então, ele falou que sentiu a necessidade de ganhar força espiritual e em junho de 2025, né, ano passado, ele falou que convidou a esposa para ir até o Diorei Center, né, e lá eles passaram a frequentar semanalmente e no mês seguinte, então, ele acabou tendo a permissão de ser reoutorgado com o Ricari. Então, ele fala que a partir desse momento, eles intensificaram as práticas messiânicas, né, intensificando o jorei, o estudo dos ensinamentos, a dedicação, e diariamente passou a ministrar jorei na esposa. E com esse empenho, então, o quadro clínico da esposa melhorou bastante, né, e conseguiu até reduzir os medicamentos. E as crises de epilepsia também passaram a ser bem controladas. E com isso, então ele fala que em novembro ela recebeu o Ricari, né? E também o lado profissional dele falou que teve uma transformação muito grande, ele se tornou bastante ativo, né, no trabalho, responsável, disposto a assumir desafios que antes ele recusava, né? Quando a coisa complicava, ele já tirava o time de campo. Então, falou que conquistou com isso o respeito e a confiança, né, da equipe, dos líderes, e com isso conseguiu a estabilidade financeira. E no âmbito familiar também, ele fala que em janeiro desse ano, ele conseguiu mudar para uma casa melhor, bem mais confortável, né? E hoje ele fala que tem bastante segurança, é bastante confiante, e a esposa também melhorou muito das crises de epilepsia. E hoje eles estão dedicando lá no Diorei Center de 2 a 3 vezes na semana. Então, quero agradecer o Pedro pela experiência e que ele realmente continue firme nas dedicações, empenhando bastante, né, nas práticas messiânicas. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.